Boris Johnson tem sido um rosto familiar na política britânica há anos. Um unificador carismático e socialmente liberal para os fãs. Um populista desordeiro e oportunista para os críticos. Seu posicionamento pró-Brexit está em desacordo com sua formação internacional. Ele nasceu em Nova York, filho de um eurodeputado e bisneto de um político turco. Formado no colégio de elite Eton e depois na Universidade de Oxford, Boris sempre foi ambicioso. Ele é o filho mais velho e desde pequeno dizia que desejava ser o rei do mundo. Boris Johnson ficava muito irritado quando perdia no tênis de mesa ou em qualquer outro esporte. O novo primeiro-ministro britânico ganhou certa fama como correspondente em Bruxelas do Telegraph, escrevendo artigos críticos que alimentavam o ceticismo contra a União Europeia. Inicialmente, havia trabalhado para o Times, mas foi demitido após inventar uma fala de entrevistado. His relationship with the truth was cavalier. That is to say, okay if it fitted. A relação dele com a verdade era arrogante. Podia se encaixar com uma ideia preconcebida da história, mas não era sólida quando a história não se encaixava na narrativa simplista escrita ou colocada por ele. Isso é sempre uma ameaça à democracia britânica, à liberdade britânica. Johnson se tornou deputado e depois um ministro apagado que foi desligado por mentir sobre um caso extraconjugal. O político ganhou notoriedade no período em que foi prefeito de Londres. Para ele, uma ótima gestão que reduziu a criminalidade, aumentou os projetos ligados à habitação e foi bem sucedida na Olimpíada de 2012. Mas os críticos dizem que o governo perdeu dinheiro em infraestrutura e teve uma resposta lenta aos distúrbios em Londres em 2011. Em 2016, Johnson se transformou em um dos principais defensores do programa do Brexit. Ele foi criticado por informações exageradas, entre elas de que a Grã-Bretanha teria 350 milhões de libras extras para gastar se saísse da União Europeia. No dia seguinte ao resultado do referendo, Johnson foi vaiado em sua casa. Após a renúncia do primeiro-ministro David Cameron, muitos viram Johnson como um sucessor natural, mas ele desistiu ao perder o apoio do ex-aliado Michael Gove. Com a consulta de colegas e levando em consideração as circunstâncias no parlamento, concluí que não posso ser o próximo primeiro-ministro britânico. Johnson foi nomeado pela primeira-ministra Theresa May como secretário de Relações Exteriores, um movimento que para analistas tinha como objetivo manter perto o adversário. Mas o mandato foi cheio de polêmicas, como quando sugeriu que uma mulher britânica de origem iraniana detida em Teherã por suposto desrespeito ao governo poderia estar treinando jornalistas. A família dela negou e disse que os comentários de Johnson só pioraram a situação. Ele renunciou em julho de 2018 por não concordar com a maneira com que a primeira-ministra Theresa May conduziu o Brexit. Ao sair vitorioso na disputa pela liderança conservadora, cabe agora a Johnson a complicada tarefa de tirar a Grã-Bretanha da União Europeia. Qualquer um acharia quase impossível resolver o Brexit. Eu acho que é improvável que ele vá conseguir. Provavelmente será um desastre, mas há uma pequena chance de ele, com aquele cérebro extraordinário, chegar lá. Uma tarefa nada fácil, até mesmo pelo prazo final dado ao Brexit, 31 de outubro.